Bom dia, meu nome é Mauro Oliveira, eu sou Head of Latin America Equities para o Credit Suisse e tenho o prazer de receber dentro do nosso programa de podcasts para o Brasil, a Equity Trends, um dos melhores gestores de ações do Brasil, André Caldas, sócio fundador da Clave Capital. Ao meu lado, para essa entrevista, eu tenho o prazer de contar com Haroldo Amaral, que é o nosso Head of Brazil Sales and Corporate Access, e ele vai me ajudar nessas perguntas. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Haroldo. Obrigado, bom dia. Só fazendo uma apresentação breve do André. Como eu disse, ele é um dos sócios fundadores da Clave Capital, uma gestora de recursos independentes, que é uma grande parceira aqui do Credit Suisse. O André Caldas ele foi gestor do Itaú Asset por mais de 8 anos, sendo responsável pela estratégia de Long Short e do Itaú Hedge Plus. Além de ter sido gestor responsável pelo Long Short Plus, anteriormente ele foi gestor do fundo do Credit Suisse Long Short Premium. O André também trabalhou na Copérnico, ele trabalhou na Ambev, ele trabalhou no Banco Garantia, então ele tem um pé aqui no Credit Suisse, como a gente já comentou aqui em relação ao Credit Suisse Long Short. O André ele é bacharel em Ciências de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem MBA pelo MIT e ele também possui a certificação do CFA. Muito obrigado a todos novamente, muito obrigado, André, pela presença. E eu queria começar que você desse um pouco da ideia de quais são as estratégias que você está tocando hoje na Clave, como elas estão indo, qual o tipo de posicionamento que você tem hoje. E aí depois a gente vai começar a entrar um pouco em macro, eleições e mais as questões globais. Obrigado, primeiramente, ao Mauro, ao Haroldo. A gente é muito fã da casa, temos grandes amigos aqui, vocês dois, né? Conhecemos há quase 20 anos. Então é um prazer estar aqui, primeiramente. Vamos lá. A nossa casa, na Clave, o nosso carro-chefe é um hedge fund que se chama Total Return. É um produto com o ponto médio 40% comprado, não é um produto super agressivo, mas é um produto para compor retornos ao longo do tempo para os nossos clientes. Aproveitando arbitragens, aproveitando estratégias de hedge fund que a gente utilizava nesses produtos, seja do CE, seja do Itaú, Long Short Premium, Long Short Plus, mas também é um produto que não quer deixar de aproveitar oportunidades quando a gente tiver grandes movimentos na bolsa, por mais difícil que seja fazer o timing dessas oportunidades. Hoje a gente está lá posicionado de uma forma, vamos dizer, cautelosamente otimista, uma expressão que a gente sempre vê com muita ressalva, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vê o Brasil barato, com alguns triggers, gatilhos importantes, mas num mundo ainda um pouco complexo, né? Um pouco talvez esteja sendo eufemístico, que é uma questão nos Estados Unidos realmente trabalhando duro para derrubar a inflação, e aí a questão é como que isso vai bater na economia, e numa Europa que está havendo uma questão energética delicada, num mundo que ainda lida com uma inflação alta, um petróleo que está em patamar elevado, e uma própria China, que eu sei que a gente vai passar aqui conversar, que também gera preocupação nos investidores com o nível de desaceleração. Então, o resumo da ópera para a gente aqui, a gente vê o Brasil com bons olhos, valuations atrativos, alguns triggers importantes para destravar valor, mas num mundo complexo. Então, isso quer dizer o que no resumo? A gente tem uma posição de Brasil superior ao ponto médio, mas com proteções adicionais lá fora. É isso que a gente está posicionado, mano. Perfeito. E posições, imagino, mais líquidas, certo? Correto. O mercado, ainda hoje, quando a gente olha os bancos, o varejo, coisas líquidas de qualidade ainda estão em valuations atrativos para eu querer tomar coisas mais ilíquidas. Eu acho que a gente não está nesse ponto ainda. Quando a gente discute bancos de qualidade, varejo de qualidade, elétricas, em taxas de retorno tão altas, a discussão mais é a alocação, na minha opinião, no direcional desses ativos. Ótimo. E lá fora, basicamente, US, ou você tem... A gente tem uma posição em US e Europa para defender as nossas posições de Brasil. A questão que torna um pouco mais difícil a questão do hedge é que a Europa já foi muito visada, então os múltiplos também já tem muitos ativos bons lá com múltiplos baixos. Mas estruturalmente, a gente, por mais difícil que seja fazer essa previsão, a gente vê o Brasil como um alto performer potencial.
seja por destravar uma eleição sem riscos institucionais, a gente vê o Brasil bem posicionado, seja num partido de um lado ou do outro, valuations relativos atrativos e um país que começou o movimento de subir juros bem na frente. Então a gente já está num movimento bem avançado, na última reunião não tivemos aumento, temos um Banco Central que tem se comunicado de uma forma razoavelmente efetiva sobre a política. Eu acho que eles querem trabalhar com disciplina e por isso é importante a manutenção do fiscal para poder ter espaço de corte a partir de, sei lá, 8, 12 meses. E isso a gente pode observar como a Bolsa reage de forma sensível a essa questão. Hoje, um dos triggers mais importantes é a percepção do mercado que vamos ter condições de cortar, não é nem que estamos cortando. Isso a gente pode observar nas 2 últimas reuniões do cupom como foi sensível. Mesmo ontem que foi um dia de performance forte da Bolsa, você observa que a curva fechou muito. Então tem uma correlação umbilical. A gente olha a aversão a risco na nossa curva de juros. E ele é um trigger para o doméstico, para a Bolsa, a própria moeda ontem teve uma apreciação quase que uma volatilidade de Bolsa, né? Tem toda essa correlação, mas a gente não está pessimista. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê nossos preços earnings, preço-lucro na parte baixa. Mas como a gente destrava com uma política, o mercado tendo credibilidade no fiscal, permite uma política monetária expansionista no médio prazo, destravando o valor. Perfeito. E Caldas, assim, ontem a gente foi um dia, né, pós-eleição, de descompressão, que era uma descompressão que tinha alguns investidores que imaginavam que poderia vir do estrangeiro, mas o que a gente viu foi basicamente locais comprando muito, vamos dizer, baseado num congresso de centro, um congresso que não vai dar carta branca para nenhum dos 2 candidatos. Como é que você imagina, vamos dizer, daqui para frente, se tem mais espaço para uma nova pernada de descompressão e o estrangeiro entrando? Como é que você está vendo, inclusive a composição do Congresso, como é que você iria balancear esse movimento? Essa pergunta é muito boa. Até porque, mesmo antes da eleição, já se esperava que a esquerda, e a esquerda um pouco mais radical, vamos dizer, não tivesse 130, 120 assentos. Isso já estava sendo esperado. Houve uma surpresa, porque o partido do próprio presidente elegeu bastante gente. O PL foi muito bem. Então, a gente viu esse movimento com bons olhos, mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que seria realmente um game change, uma mudança no padrão? Seria tivesse um Congresso alinhado com reformas estruturais importantes, com uma agenda que colocasse o país num outro patamar. Eu não acho que foi exatamente isso, acho que é um freio de arrumação, é importante, caso a gente venha a ter um governo de esquerda, ter um Congresso mais equilibrado, até porque não é uma carta branca, para que haja algum retrocesso, porque de uma forma ou de outra a gente teve evoluções importantes desde o governo Temer até o nosso próprio governo atual, com várias reformas, privatizações, autonomia do Banco Central, lei trabalhista, que começou na questão do Temer. Então a gente não gostaria de ter esses avanços sendo retirados ou alterados, e esse movimento nos ajuda a diminuir esse risco, dando também uma pressão para que a esquerda se mova para o centro nesse segundo turno. Haver essa questão, mas acho que o mercado também precificou parte dessa necessidade. Agora, a gente vê ainda um centro normalmente muito pragmático. Então nós temos que observar como vai ser o segundo turno, mas eu não tenho dúvidas de que eles vão realmente trabalhar para negociar, para ter governabilidade no país. Não necessariamente é algo ótimo, mas, por exemplo, se temia muito uma falta de governabilidade, mesmo que nós tenhamos, houve uma vitória do centro-direita nessa eleição, mesmo que a esquerda vença, eu não vejo um risco brutal de governabilidade, eu vejo uma necessidade de discussão que vai ser bom para o país. E só algumas casas levantaram ontem a questão de esse momento pós-eleitoral de evitar um overexposure no Brasil. Interessante. Porque poderia acontecer assim, vamos com overexposure, talvez o incumbente vença, a gente continua com as políticas fiscais que a gente já conhece do Paulo Guedes, privatizações, etc. Como você vê essa questão overexposure? Assim, como você se posicionaria agora até pelo menos até o final do segundo turno? Essa pergunta é excelente, Mauro, porque o que acontece? A gente tem uma visão que o Brasil está barato no relativo, em relação a ele, ou em relação ajustada pelo risco que ele representa de ser um país emergente,
E a gente não vê a eleição como uma ruptura, seja entre os dois principais candidatos. Claro que com Paulo Guedes seria uma visibilidade muito maior. E é interessante porque a evolução que o país teve foi muito grande em várias áreas. A gente fica às vezes muito focado no presidente e não vê tudo que foi feito em BNDES, em Fazenda, em Banco Central. Foram coisas muito boas. Então, isso, havendo a vitória do atual presidente, eu vejo um upside, vamos dizer, mais limpo, porque a incerteza é muito menor. É uma questão de manutenção. No caso da vitória do ex-presidente Lula, nós temos uma grande incerteza que seria principalmente a equipe econômica dele. Nós lá temos uma visão ainda benigna de que ele vai trabalhar de uma forma pragmática, responsável na questão econômica. O próprio vice que ele escolheu, eu acho que é um sinal muito claro de responsabilidade, de manutenção do que funciona, de trabalhar de uma forma, vamos dizer, responsável e que ajude o país a crescer e enfrentar os desafios que ele tem pela frente. Porque essa é uma questão importante. Muitos colegas de trabalho falam, o que vai ser o segundo mandato? O que vai ser esse governo 3.0 do Lula, vamos dizer? Quando eu vejo o Alckmin como vice, eu acho que é um sinal muito positivo. Se a gente imaginar alas mais radicais do partido e das coligações dele, não fariam isso. E o candidato a presidente, o ex-presidente Lula, escolheu o Alckmin e tem sido muito vocal sobre a importância dele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu espero que durante o segundo turno, ou após a eleição, o mercado tenha sinais positivos na questão da Fazenda e das políticas fiscais. E a gente lá não sou tão xiita, não xiita, mas radical assim. Se não houver manutenção do teto, o Brasil quebrou. Não é isso. A gente precisa ter políticas que sejam razoáveis. Tá? Eu posso trocar uma coisa por outra, mas eu preciso ser responsável. E eu acho que ele tem grandes oportunidades de escolher pessoas boas para garantir isso. As nossas preocupações, o que a gente tem tido um pouco mais de preocupação é em relação às estatais. Porque a gente vê um governo, até pelos próprios discursos, mesmo que são esparsos, a gente vê uma certa coerência em relação a querer estatais mais fortes e menos independentes da relação privada. Isso é o que a gente observa pelo jornal. Isso me traria um pouco mais de preocupação em relação a esses ativos listados. Em relação ao Brasil, estou lá com uma fazenda responsável, com um fiscal sólido, vai poder cortar juros, o monetário vai trabalhar, o setor doméstico vai andar. Mas isso poderia ter uma divergência entre segmentos se eles mantiverem o que a gente tem observado no jornal sobre as estatais. E eu tenho visto de vários lados do partido, então é o que me deixa um pouco mais preocupado. Perfeito. Caldo, se a gente puder expandir um pouco, saindo de Brasil, né? Dois temas que você conhece e acompanha há muitos anos, China e tech, né? A China, assim, um dos maiores destinos de exportação do Brasil, 2/3 do minério, boa parte da soja vai para lá, e está enfrentando, assim, algumas dúvidas, alguns questionamentos de todo o mercado com relação à capacidade de crescimento, estímulo. Tem alguns investidores que acreditam que a Vale pode ser beneficiada por um estímulo que estaria prestes a sair, outros já estão mais preocupados com o Covid e tal. Como é que você enxerga hoje a China e muito em relação ao Brasil, que é um maior destino de exportação? Como que a gente se encaixa nessa história? Não, também essa pergunta é excelente e também para a nossa própria bolsa, pela relevância dos ativos ligados a commodities, principalmente a Vale, né? Aqui, Haroldo, a gente, no ano passado, observou com bastante cuidado e preocupação o movimento dos developers, lá, dos real estate developers, onde a Evergrande foi um dos caras que teve um problema de liquidez, e a gente viu a China muito preocupada com a liquidez dos incorporadores, colocando 3 métricas que exigiam um nível de liquidez muito alto. E isso, se a gente olhar, desde que a gente tinha o economista aqui, como é que chama? Dong Tao, não era? Dong Tao, isso. Lembra que ele tinha a preocupação das cidades fantasma, ele fazia os vídeos. O CS sempre esteve muito na frente, muito bem posicionado lá, sobre essas questões problemáticas, que poderiam ser problemas maiores na frente. Cara, no ano passado foi o ano que a gente viu o governo, o partido, realmente preocupado com essa questão das incorporadoras. Pela primeira vez você vir subir a barra e trazer alguns caras à insolvência. E quando isso é 1/3 do PIB, isso é muito relevante. A gente tem que ver o que ele tem na cabeça para os próximos 5, 10 anos. Ele está entrando no novo ciclo a partir desse mês.
Então, essa discussão, provavelmente, eu acho que é o melhor sinal que a gente tem, eles não querem ter 1/3 em infra e fazer construção sendo 1/3 do PIB. Demograficamente, eles estão chegando a uma maturidade, eles querem mover, assim como teve uma mudança lá do campo para a cidade, vai ter essa mudança de infra para serviços e outras atividades. Inclusive especulação de imóveis, né? Que Especulação ele falou, gigante, especulação... não é o equity dos Estados Unidos, é o imóvel na China. Isso, para a Vale, é uma informação relevante. Então a gente teve esse dado, falou, cara, o chinês para os próximos, eles pensam muito longo prazo, eles não querem ter uma dependência assim. Então, se eu for extrapolar essa informação, é uma demanda menor do que a gente poderia ter num cenário onde ele fosse 1/3. Isso é relevante. Do outro lado, a gente tem um governo muito sólido, no sentido também de políticas para evitar volatilidade, que são os incentivos. Então, vários benefícios em termos de crédito, de taxa vamos dizer, easing monetário, eles fizeram. Por quê? Porque eles não podem ter uma economia sofrendo um degrau gigante, ele tem 1,5 bilhão, ele não pode ter instabilidade. Então, ao mesmo tempo, Haroldo, eu acho que ele vai ter uma forma ordenada de uma redução de infra no PIB. É ótimo para o Brasil, não é, mas não é uma catástrofe. Essa questão do Covid zero, a política de Covid zero, a gente tem que entender um pouquinho também da demografia, e por mais que não tenha uma população de 50% de pessoas idosas, ele tem um número, como ele tem 1%, a população absoluta é muito grande, o chinês não pode tolerar, e pouca gente vacinada de uma forma mais efetiva lá, porque a Coronavac não funcionou tão bem quanto outras vacinas, você não poderia ter uma onda de Covid entre os mais velhos lá, seria o caos. E é por isso que ele jogou tão duro e tem jogado. Mas a gente não acha que é uma questão para 6, 12 meses. Então, por exemplo, tem muita gente fazendo play. Essa política acaba, ele vai continuar fazendo políticas de estímulo, é para comprar a China. Eu acho que não é para vender China, mas eu não estaria tanto nesse trigger da política de Covid. O que eu acho que para a gente, por exemplo, no nosso posicionamento, essa discussão de desaceleração global com preocupação de China, ela é bearish para commodities, é meio óbvio. E aí o que isso mudou na nossa alocação? Celulose, a gente acha que a gente tem empresas excepcionais no Brasil, mas o momento nessa discussão não é bom. A gente não tem mais, nesse momento a gente está fora. Na parte do hedge fund, por mais que a gente ache que é um investimento bom de longo prazo, no curto a gente não vê momento. Siderurgia, mais frágil ainda. E a gente tem excelentes empresas. Tem uma empresa que a gente carregou muito tempo, mas no momento de discussão de recessão dos Estados Unidos, e com essa discussão do cara que toma minério, é frágil. A gente mantém uma posição na mineradora. Mas sabemos de todos esses desafios. Não é um overweight. Hoje, no fundo, por mais que a gente tenha uma visão bullish de energia, de oil, a gente está com all-time low de commodities. Faz uns 3, 4 meses. Mas tem muito a ver, acho que é um consenso que eu estou falando aqui, mas tem muito a ver com a desaceleração global. Mas não quer dizer que a gente está ultra bear com China, a gente está preocupado. Na parte de tech, é verdade. A gente, vamos dizer, no início dos anos 2000 teve a bolha.com e foi realmente um movimento muito forte. E, de certa forma, esse ano, você for olhar a S&P, as empresas de growth são as que mais caem, obviamente em magnitude menor, só que também teve um movimento expressivo e que incomodou muita gente, que vinha de uma quase irracionalidade aí nos últimos anos. Dado que é um setor que você acompanha de perto, se puder falar um pouco sobre a sua opinião. Se eu puder complementar, a gente até conversa bastante sobre a questão dos portfólios de long duration que foram criados, né, em cima de todas as ações que foram listadas aí nos últimos 2 anos. A gente até falou que tem algumas que serão vencedoras, algumas que talvez não. Como você vê todo esse movimento que aconteceu até no Brasil, que impactou o Brasil? A gente teve uma listagem imensa de empresas de service ou growth, né, que a gente pode colocar. Como você vê esse emaranhado, ou seja, US, Brasil, tech all over the world e aqui, né? Não, legal. Puxa, esse tema é muito interessante e muito relevante para a gente como gestor estar entendendo essas mudanças. É legal, até eu vou começar por 2000, porque no final dos anos 90 estava claro para o mercado que a internet ia mudar o mundo. E aí, nesses momentos, que eu vou fazer uma analogia com o momento que a gente passou agora mais recente, há uma euforia que normalmente o mercado mira em tudo e aí acaba superpagando, overpaying. Então, nos anos 2000, a Amazon surgiu em 90 e tantos,
todos aqueles ativos bombaram, subiram muito, mas aí teve a Pets.com, a Vans.com, teve uma série de empresas que não deram certo e que surfaram aquela bolha até ter o Bubble Burst em março, abril de 2000. Eu lembro que eu estava viajando para fora, antes de eu viajar um mês, deu o Bubble Burst. Meu Deus, que timing. Mas aqui o que era? Era o medo, o FOMO, né? Era o medo de perder algo que mudaria o mundo. Teve na parte de hardware, que era a fibra, então teve uma explosão de fibra. E aí no final as empresas quebraram e quem conseguiu pegar a virada das que quebraram ganhou muito dinheiro depois. Mas era um movimento assim, tô com medo de perder uma mudança estrutural. A internet vai mudar o mundo. E 20 anos depois realmente mudou. E as empresas que foram vencedoras, hoje, as top lá... Vale trilhão, né? Vale trilhão. Você tem uma Apple, tudo bem como hardware, mas você tem Google, Facebook, Meta, Amazon. Elas realmente dominaram seus mercados e passaram por um outro estágio. O que acabou acontecendo nos últimos anos? A internet viabilizou uma questão de informação num patamar que a gente nunca imaginou. Aí criou o Big Data, aí em cima de Big Data a gente tem Machine Learning, a gente tem Inteligência Artificial, a gente tem uma série de coisas com dados que vão ser revolucionários. Isso casado com uma política monetária mega expansionista gerou muita euforia novamente, que nem em 97, teve lá o Greenspan, criou uma bolha. Aqui eu não posso dizer que seja bolha, mas criou muita euforia. E aí nós tivemos grandes investidores muito capazes de private que começaram a alavancar muita empresa nova. E aí tem muitas empresas boas, mas empresas não tão maduras ou não tão boas quanto essas. E foi o que aconteceu nos últimos anos. Inclusive, a gente observou um micro movimento desse no Brasil, que foi o primeiro tri do ano passado. Empresas não tão maduras vindo para a Bolsa. Quando a gente fala não tão maduras, às vezes são empresas com pouca receita, empresas com 10, 20 milhões vindo a bilhões. Esse movimento, vamos dizer, não por culpa do Brasil, mas lá fora houve uma restrição de liquidez, a água está baixando e aí os papéis estão sofrendo. O que está acontecendo hoje que é interessante, né, quando a gente fala dos ganhadores lá nos Estados Unidos, né, tipo Google, Meta e tal, eles estão sofrendo como vocês colocaram. Mas eles são papéis que negociam em múltiplos de empresas maduras com posições muito dominantes. Ali, por mais que seja difícil medir o risco regulatório, se não houver uma questão regulatória importante, eles estão baratos. Esses ativos estão... Tipo, o Meta tem um desafio importante, mas mesmo assim, ele está low teens, né? Quer dizer, agora os outros entre 15 e 16 vezes, um Google parece algo bem atrativo. Mas ele não é a dinâmica do que o Mauro perguntou, que é o duration longo. O duration longo, eu acho que vai ser muito depurado. Porque mesmo empresas que são interessantes como tecnologia, como cultura, como trend, uma Tesla, por exemplo, o valuation dela é muito alto. Ela tem lucro, não é que ela não tem PI, mas ela ser a soma de todo o setor de autos parece exagerado. Mas eu estou dando um exemplo, até talvez sendo injusto com a Tesla, porque se tu olhar no ARK, ainda tem muita coisa para ser corrigida. Esse movimento, hoje eu acho que vale muito a pena olhar o Big Tech de qualidade, que sofreu junto com a S&P, está sofrendo junto com essa questão de recessão. Agora, esses outros long duration têm que ser mais depurados. Eu sou mais cético. Acho que é um movimento ainda que não acabou. Perfeito. E quanto você consegue investir nas ações de tech China, depois de todas as questões regulatórias, etc? Essa outra pergunta boa. E assim, você olha, né? Tem questões, quando a gente olha a Alibaba, né? O Baba, JD, Tencent. Houve questões, quando a gente compara, né? Tinha um gráfico clássico, eu já recebi N vezes, que era o crescimento da receita do Baba contra a Amazon, e o preço da Amazon e o preço do Baba. Mesmo antes já da dureza, da rigidez maior do regulador contra a empresa, contra o Jack Ma, que começou na Ant Financial. Sim. Teve várias medidas no ano passado da China mais duras em relação ao mercado, especialmente tecnologia, uso de informação, gaming, teve educação, que era outra questão. Mas mesmo antes disso, você via claramente um múltiplo muito descontado pelo crescimento. O que acabou acontecendo nos últimos 2, 3 anos, porque a gente nos chamou a atenção, a gente foi olhar mais profundamente, o Baba estava com variáveis de crescimento sendo desafiadas. Tá? Então, não, mas isso está olhando para trás. O teu
preço ajustado por growth, o PEG ratio, não está tão atrativo, porque o G potencial vai ser menor do que você imagina. Ok, mas não é esse o grande ponto. O grande ponto é como o governo chinês vai deixar essas empresas trabalharem. Hoje, a gente está numa guerra geopolítica US-China muito grave. Hoje, os Estados Unidos querem delistar essas empresas. Há uma questão de informação, há um risco para a estrutura que eles usam, porque, teoricamente, nenhuma empresa chinesa podia ser listada fora. Eles usam as estruturas de um shell company, que a gente tem o risco do governo chinês chegar e falar, não tem essa, você não pode pegar o teu lucro e jogar para essa shell company, porque é da shell company que ele passa para o cara lá fora. Hoje, o risco, a gente tem um novo governo chinês, temos investidores que a gente conversa no Brasil, inclusive, que são bem sofisticados, que estão otimistas, achando que passando esse momento aqui, a elite chinesa vai demandar do governo uma flexibilidade maior. Eu não tenho essa visibilidade para te falar. Eu vejo hoje, olhando de fora, lendo, estudando, eu fico bem preocupado. Eu já tive muito mais otimista achando que seria um caminho tranquilo. Não parece. Está havendo um momento que era meio óbvio que tu ia ter US and China, a nova guerra entre as potências, que já gerou um ponto de, não ruptura, mas a gente já está num ponto de um cara estar muito preocupado com a dinâmica do outro o suficiente para afetar os negócios. Essa questão de semicondutores, de intellectual property, que hoje a gente está muito focado em Ásia, quando a gente fala de nearshoring, eu sou mais pragmático. Eu não acho que é uma questão de não depender da cadeia produtiva porque um cara pode ter Covid, não é isso. É uma questão mais de soberania e de independência realmente de grandes nações. E isso, como a gente fala, que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, aguardar esses sinais novos do novo governo, mas ele é um governo comunista, ele não é uma democracia. E aí é muito difícil, é que nem você investir numa estatal que o governo, tipo, já teve concessões rodoviárias no Brasil que o cara ia lá e zerava o pedágio em outros tempos, ou queria colocar uma empresa de telecomunicações dentro de uma. Esse é o risco de você investir numa empresa que não está num regime tão sólido do ponto de vista institucional para um capitalista, né? A gente observa, eles listaram as empresas de educação de K-12, acho que há 2 anos, 1 ano e meio, que falou, não, você não pode mais levantar dinheiro via equity, nenhuma empresa dessa vai levantar via equity, porque não é para dar lucro. Então, é uma questão que o investidor tem que ponderar o risco, o CAE desse tipo de investimento. Hoje, quando a gente viajava muito com vocês, em Nova York, a gente via uma frustração na América Latina pelo nosso PIB potencial. E pior que PIB potencial, porque PIB potencial todo mundo publica, uma coisinha bonita, tem que ver quanto cada um entrega. As economias da América Latina, elas têm crescido muito pouco nos últimos 10 anos. Olha o nosso próprio país. E aí, o americano, o investidor americano e europeu, quando ele olha emergente, onde ele tem tido PIB crescendo? A China é um exemplo claro, mas a Índia é outro exemplo claro. Então, essa dinâmica de PIB crescendo está atraindo os investidores. O que nesse momento, acho até como o overexposure que o Mauro me perguntou ali, a gente tem um momento, uma janela para capturar algum dinheiro excedente, porque a gente está num múltiplo baixo, não com um PIB gigante, mas num momento que a gente está longe de guerra, que a gente não está naquele centro, e há uma certa, vamos dizer, fadiga, porque a Índia acabou sendo o destino de muitos investidores nos últimos 3, 5 anos. Então, você olha, o próprio múltiplo agora teve um certo re-rating, mas nesse momento o Brasil voltou a ser minimamente atrativo nessa dinâmica de não risco institucional, não ruptura, com múltiplo baixo. Agora, o PIB potencial é que faz toda a diferença. E aí a questão que o investidor na China está encontrando é um governo não market-friendly necessariamente. Ele não tem plataforma, não tem obrigação nenhuma em servir o investidor. Isso é que eu acho que é a grande dinâmica. Eu estava olhando, as empresas do Nasdaq estão sofrendo, as Big Techs estão sofrendo. O Alibaba, que já tinha sofrido no ano passado, com Jack Ma, com Ant Financial, sofre de novo esse ano, com rumores de delisting. Aí cada semana, eu acompanho toda semana. Aí ele falou assim, não vai ter delisting. Aí semana passada, reguladores americanos não deixarão as empresas com as informações atuais. É muito risco. Eu acho melhor a gente ficar olhando as Big Techs americanas com riscos regulatórios mais tranquilos. Perfeito. E antes da gente entrar no stock picking, que a gente tem algumas perguntas aqui, mas assim, eu estava lendo uma reportagem ontem do Financial Times falando da volta da indústria, né? Industry is back.
O Brasil, a gente sabe que infelizmente está com uma indústria um pouco mais sucateada, tal. Como que você imagina a gente acho que até nessa questão de guerra, acho que cada país tentando industrializar um pouco mais, o Brasil com essa indústria mais fraca, você enxerga algum assim, espaço para a gente avançar, ou a gente vai acabar tendo que talvez reforçar ao longo do tempo, os Estados Unidos vai se beneficiar desse movimento? Como é que você enxerga esse ponto? Essa pergunta é excelente até como cidadão aqui, né? Da gente resolver pensar nisso. É interessante, viu, Haroldo, porque nesse governo, por mais que a gente tenha críticas e elogios, a gente acabou falando, teve vários avanços importantes em questões institucionais, no sentido do Banco Central independente, da questão, a gente conseguiu passar uma reforma da Previdência. Agora, essa discussão da parte da indústria ou da parte como o Brasil quer se diferenciar ou ser competitivo, é que eu acho que a gente está meio engatinhando. Não se fala de produtividade, não se fala de um aumento de produtividade que poderia vir com tecnologia, educação, e é necessário. Como a gente não enxerga hoje, no curto prazo, e até são investimentos de médio e longo também, essa dinâmica, a gente vê a indústria brasileira ainda... a gente tem poucos, vamos dizer, focos de excelência. Mas temos. O Brasil, né, as empresas, e a gente vê isso na Bolsa. As empresas que a gente tem na Bolsa, elas são nível mundial. Você tem a WEG, que compete com empresas alemãs. A própria Embraer é uma empresa brasileira competindo. Agora, essa não é a grande realidade. A gente não tem polos de excelência massivos. A gente precisaria de investimentos nessa direção. Enquanto isso, o que o investidor de bolsa acaba fazendo é selecionando esses players excepcionais. Como país, a gente precisaria de uma política para gerar uma massa crítica maior. Eu não vejo isso no curto prazo. E aí no curto a gente acaba ficando refém dessa dinâmica que tu colocaste. Que aí eu vejo as pessoas felizes quando a gente fica satisfeito nas nossas projeções, quando a gente vê as matérias-primas num nível alto, convertido em reais a um patamar alto, porque nós somos exportadores dessas matérias-primas. Mas é uma subutilização gigante num país com a nossa capacidade. É óbvio que eu fico muito feliz com o agro, como brasileiro, e politicamente temos água, temos um território bastante grande, com um clima interessante, podemos ter mais de uma safra, é muito legal. Mas é uma subutilização e não é uma capturar o valor que a gente gostaria para estar um desenvolvimento mais pleno. Porque se eu vou ficar só na commodity, né, por mais que seja legal, tudo que é Embrapa e a gente desenvolveu de produtividade é interessante. Mas enquanto isso, a gente tem faculdades no Brasil brilhantes que estão sendo subutilizadas, a capacidade do povo aí poderia estar sendo melhor utilizada e melhor discutida. E aí que é interessante, quando a gente vê um debate, a gente gostaria de ver essas discussões um pouco mais trabalhadas. O problema é o duration, porque tu tem que ter uma visão de estadista na questão do governo para fazer isso, porque ele vai fazer algo que ele não vai se beneficiar. Mas aí talvez daqui a 4 anos a gente vai discutir, a discussão já seja melhor. Perfeito. Tá ótimo. E para a gente terminar e falar um pouco de Stock Pick em Brasil, assim, na questão, já olhando um 2023, eu claro. acho que ser gestor no Brasil desde 2020 está sendo muito difícil. A gente teve Covid, a gente teve vários choques de varas aí que acabaram ocorrendo no Brasil. Foi a questão do 7 de setembro do ano passado, foi a questão do Omicron logo depois do Thanksgiving, né? Ou primeira semana de janeiro parecia que o mercado ia agora em 2022 e acabou que o mercado não foi, ele acabou tendo uma correção muito grande. Você teve também um resgate maciço dos fundos. A gente está passando por um processo eleitoral que é um overhang, tem um problema sempre daquela questão de ruptura ou não. Eu acho que, como você falou, eu também concordo em número, gênero e grau, né? O Brasil, na questão micro, desenvolveu muito, né? Eu gosto de pontuar sempre quando falo da reforma trabalhista, que eu acho que isso vai trazer um ganho de produtividade estrutural para o Brasil, e a gente já está começando a ver no emprego formal e informal, né? A resiliência nos números do CAGED. Então, assim, eu sei que é difícil falar porque você tem 2 cenários, tem 2 candidatos, um mais que tende à esquerda, que talvez venha mais para o centro, outro que é de centro já, mas também tem umas questões populistas também para ganhar a eleição. Mas assim, eu acho que 2023 é um ano assim bom para o Brasil em relação à questão
de tirar essa incerteza. Claro que vai ser um ano difícil, 2023 eu acho que é difícil globalmente falando, né? Você tem juros altos nas economias desenvolvidas, você tem aí uma recessão na Europa que deve vir, uma chance de recessão nos Estados Unidos. Como navegar com as ações brasileiras, como navegar com o portfólio? Assim, queria ouvir mais aí a sua opinião. Não, perfeito, Mauro. Acho que assim, você leu bem, né? A gente teve várias... É como se... num curto espaço de tempo fossem vários ciclos aí e com choques bem importantes. E assim, por mais que a gente não seja um otimista compulsivo, me parece que a gente tem a chance de ter um cenário aí de algum alívio importante. Porque a gente vê a questão, os Estados Unidos nos riscos grandes, principais, no sentido de o cara não provocar um hard landing, não provocar uma desaceleração brutal que gera aversão a risco e pega todo mundo. Não adianta a gente ter um cenário de aversão lá brutal achando que emerging markets vai ficar ok. No mínimo, o cara, se ele precisar puxar a taxa para um patamar alto, ele acaba chamando dinheiro para a renda fixa dele. Mas esse é um cenário de cauda. A gente vê o fato deles estarem lidando hoje ou nos últimos meses com firmeza e mostrando isso a gente vê no 2 anos já está essa taxa aí de 4,5%. Eles vão trabalhar para fazer a inflação arrefecer sem provocar um hard landing, é o nosso cenário base. Aí nesse cenário o Brasil estaria bem posicionado pelos motivos que a gente colocou, múltiplo baixo, pode começar a cortar os juros com a inflação arrefecendo e sem uma ruptura institucional, que é o outcome que vai ter da eleição. Os 2 candidatos, um é uma continuidade, seria menos incerteza, e o outro a gente espera que se mova ao centro. Nesse cenário, os ativos domésticos, que ainda estão vivendo um juros altos, acho que seriam grandes opções de investimento. O que seria isso? O próprio banco, com beta mais baixo, consumo doméstico, seriam tudo que tem a ver também que se beneficia de um juros mais baixo e tem uma alavancagem ao PIB, poderia ir muito bem. Os bancos já foram meio patinho feio, a gente sempre gostou como composição de carteira, iriam bem nesse cenário. Acho que você tinha até um ativo, né? Até te perguntar de bancos, né? Porque assim, Itaú estava como consenso, acho que ainda está, o pessoal bem impressionado. Só que de uns 2, 3 dias para cá, a gente começou a ver uma rotação de Itaú para Bradesco, muito em função do múltiplo e em função de ser um trade meio crowded, né? Como que você está vendo esse par? Se você acha que dá para mudar um pouco de Itaú para Bradesco? Essa pergunta também são perguntas boas, a gente está combinando bem aqui, porque sabe que a gente tem o Itaú, a gente comprou no ano do furacão no ano passado, desde o início da carteira a gente era um fã, mas a gente gosta também do Bradesco. Agora, por acaso, a gente está comprando também nessas últimas semanas. O que acontece? O momento, quando a gente conversa com as duas instituições, né, o momento do Itaú está melhor no curto prazo. O Itaú não está demonstrando preocupação com a carteira. O Bradesco está. Nos resultados já publicados. O último resultado, o mercado criticou, achou que a provisão do Bradesco ainda pode piorar 2 trimestres. A empresa tem sido muito transparente, falando, olha, eu acho que vai melhorar no primeiro tri do ano que vem. A questão para a gente, Haroldo, eu não acho nem aqui é o par, porque eu estou otimista com o segmento. Eu estou adicionando o Bradesco. Acho que são momentos diferentes, mas o desconto de valuation me beneficia. Se eu tivesse mais preocupado, até estaria vendendo um e comprando o outro. Na verdade, eu estou saindo de outros segmentos e adicionando o Bradesco. Acho que tem essa preocupação com o curto prazo, mas aqui o nosso call de bancos, a gente vê uma qualidade na gestão desses bancos, que o mercado os penalizou pelas razões erradas nos últimos anos. Muita gente ganhou dinheiro vendendo bancos, achando que os bancos iam perder os FIIs e as fintechs iam acabar com eles. Eles ganharam dinheiro porque o PIB do Brasil não cresceu. Você vendeu o Brasil vendendo o banco. Se o PIB do Brasil não der certo, o banco também não vai acompanhar da forma correta. Agora, o que está acontecendo que é importante a gente entender, por mais que não é um call de altíssimo beta, o que é um banco no Brasil? São empresas que têm balanços fortes, que têm essa perda da barreira de entrada, que é a agência, isso é importante. Ainda tem FIIs, vamos dizer, relevantes, onde a barreira da agência, os bancos já entenderam esse desafio. Então, na minha opinião, o que vai virar um banco no Brasil, dessas grandes instituições? Eles vão se armar tecnologicamente, estão fazendo isso nesse momento, para poder
backtestar as carteiras deles nos últimos 30 anos, ninguém tem tanta informação quanto eles estão usando tecnologia, eles vão para a nuvem, que eram as grandes vantagens, eles vão cortar custo e eles vão trocar a agência, ou vão otimizar a agência para formas mais baratas de ter manutenção, obtenção de cliente. E aí, quando você olha as grandes fintechs que a gente gosta, tem coisas muito boas, o que elas querem fazer? Dar dinheiro. Então, o endgame delas é fazer o que o banco já sabe fazer há muito tempo. Então, mas o banco é ineficiente, mas vai ficar eficiente. Então, o que a gente espera é mais tecnologia para emprestar dinheiro, menores custos e mais eficiência na operação para captar e doar dinheiro. Então, a agência antiga vai se transformar. Eu acho que a gente vê um banco com menos pessoas, menos estrutura física, mais tecnologia. O CAC da fintech é menor. Tá bom, é uma questão de tempo. O que o banco tem como ativo importante? São patrimônios de centenas de bilhões juntos. Esse patrimônio permite ao banco até uma escala na carteira que as outras instituições vão levar muito tempo. Nubank é uma excelente instituição, os caras são muito inteligentes, tecnologicamente a gente gosta, a gente acha que ele vai ser um dos caras relevantes em vários ativos que eles identificarem, mas a gente não vai ter 10 Nubanks, a gente vai ter poucos caras como eles competindo de forma, vamos dizer, forte. Agora, não dá para achar, eu acho que o erro que a gente estava cometendo no mercado era achar que os bancos estavam dormindo. Ao mesmo tempo, vamos te falar, os FIIs vão cair. Hoje, a gente está tendo um waiver porque o mercado está muito difícil. Como está sem capital para as novas, os bancos tiveram algum waiver. Mas PIX, vamos dizer, o TED, DOC, vão cair esses FIIs. Então, você tem que fazer um trabalho que é derrubar os FIIs, mas cortar os custos e ficar muito eficiente. Quando a gente vê tudo isso, eu vejo os bancos negociando a 7 vezes lucro. Me parece atrativo. Na própria pandemia, no quarto TRI de 20, eles estavam negociando a 10, 11 vezes. Mas tem um custo de capital. Tudo bem, mas eu não acho que ninguém vai usar o custo de capital usando o CDI Spot. Tá? O meu CAI não é esse. Assim como o CAI não era 2. Então, quando a gente ajusta isso, eu acho que a gente tem que prestar atenção no que as empresas estão fazendo. E aí ir atrás e olhar. Por exemplo, uma das maiores empresas de banco de dados lá fora, os maiores clientes são os grandes bancos no Brasil, na América Latina. Isso está passando, assim, eles falam no qual ninguém percebe o que está acontecendo. O que está acontecendo, eles estão se reinventando. Então, eu não acho que um algoritmo vai fazer melhor o que eles fazem há muito tempo. Eles fizeram na força bruta. Tem competência. Quem não soubesse dar dinheiro não estaria ali hoje. Então, nisso eu ainda sou otimista. Perfeito. Uma pergunta que eu ia fazer, muitos dos nossos clientes, principalmente os clientes estrangeiros, eles adoram, eles por muito tempo acompanham a tese de payments no Brasil. Uhum. Tanto Cielo, Claro. Stone e PagSeguro. Aí a gente teve um momento aí do incumbente sofrer, que foi a Cielo, e a Cielo acabou sendo o patinho feio por muito tempo, né? A gente até falou isso. E agora tudo mudou, né? Teve O que houve nesse setor? Você consegue explicar para a gente o que houve nesses últimos 4 anos? O que foi a mudança muito positiva em algumas ações, a perda de mercado de outra, mas ela conseguiu sobreviver e a Cielo acabou standing out agora, com um sofrimento grande de outras ações. O que foi essa mudança, essa rotação? Vale um destaque que a gente tomou um café no início do ano e você tinha falado de Cielo, é a ação que mais sobe, é 150% do Bovespa. Então... precisava ter mais dessas. Está faltando, essas ações estão faltando. Mas aqui, esse tema para a gente, pessoal, ele é muito interessante como tema de investimento. E eu acho que parte do que as pessoas ficaram pessimistas com o banco foi quando elas extrapolaram esse case. E eu acho que com as razões erradas. Tá? Então é legal, eu gosto de ir mais a fundo nisso. O que acabava acontecendo? Meios de pagamento, no Brasil, a gente tinha um mercado bem fechadinho. Então, você tinha os grandes bancos com os emissores ali, numa situação muito confortável, onde Redcard e a própria Cielo eram os grandes players. E aí, o nosso Banco Central tem feito um trabalho legal de aumentar a competição em vários segmentos, seja com Open Banking, com PIX, agora, mas também na época também já estava preocupado com essa concentração. Com os movimentos que foram feitos, os novos players, Stone e Pags, eles ganharam um share bem interessante e a rentabilidade dos grandes players caiu muito rápido. Mas o que aconteceu? Era um mercado onde a atividade que fazia grande parte do lucro era muito concentrada. E aí na taxa que o cara cobrava e no desconto excessivo, porque tinham poucos players no mercado fechado, eles ganhavam muito, mas era muito frágil, porque bastava eu tirar
aquela vantagem dele era tipo educação com o FIES ou com o polo de educação. Quando abriu o mercado, a coisa colapsou. E aí o mercado falou, isso vai acontecer com os bancos. Nos bancos é algo muito mais complexo. Existe uma necessidade de capital altíssima, existe uma complexidade gigante que você não reproduz com uma fintech em um dia. Agora, o que acabou acontecendo? Quando o mercado viu que os incumbentes estavam sendo atacados, houve uma euforia, que nem eu falei em 2000 com a internet. Chegou num ponto que a gente viu Stone e Pags juntas valendo 15 vezes o valor da Cielo e da Get. Claramente, eu não consigo... Dificilmente você vai conseguir gerar esse valor em cima de uma indústria igual. E aí o que acabou acontecendo? O mercado acabou empurrando as empresas novas para segmentos que elas não dominavam. E aí foi uma oportunidade de um play relativo importante, porque dificilmente, e com uma competência boa, uma empresa boa, mas ela não tem como virar 10 vezes maior. Foi o que a gente acabou vendo nessas empresas menores muito bem geridas. Hoje eu tomei um café com um cara que era investidor falando, cara, o cara é genial. Mas o mercado provocou isso. Então aquele valuation errado convergiu. Esse ano foi a primeira vez que a gente viu a Cielo batendo o market cap da Stone. O que acabou acontecendo em janeiro, que me chamou a atenção na virada do ano? O take rate, que é aquela taxa que o cara vai lá cobrar do cliente dele, estava subindo com o juros subindo. O juros bateu 2, subiu, a gente viu uma retomada de rentabilidade. Porém, a Cielo, assim como eu não estou acompanhando a rede tão de perto porque foi fechada, mas a gente observou alguns momentos importantes que fazia muito tempo que eu não via. Eu vi uma queda grande de lucro na Cielo por anos. No primeiro tri desse ano, a gente viu a empresa chamando o mercado para conversar e falando, olha, vamos bater os números, a gente vai ter um ganho de rentabilidade. Fizeram um call com um competidor bom de vocês também. A gente foi na reunião, a gente reviu os números e a gente viu que nossos números estão bem errados. Batendo com as projeções, o esperado do ano estava 50% errado. Naquilo, a gente via que naquela dinâmica, a empresa estava 4 vezes lucro. Até foi maior, a gente tinha um lucro perto de, sei lá, eu revisei para 1.300, esse ano pode chegar na ponta final a quase 1.800, 2 bi. E o papel estava ali a 4 bi, 5 bi, estava muito barato nessa dinâmica. A gente tem Cielo, a gente pegou esse re-rating de lucro, o múltiplo não teve uma expansão. O que me preocupa ainda, e eu estamos sempre ligando para a empresa, íamos fazer um call ontem, acho que eles vão fazer um call com o mercado, me preocupa, a indústria de meios de pagamento é uma indústria que vai encolher. As taxas ainda vão cair. Então, hoje, na nossa conta, está lá 7 vezes lucro, mas assim, eu estou no Itaú, no Bradesco, lá entre 6 e 7 vezes lucro. Acho que são dinâmicas diferentes. E aqui tem menos espaço para diminuir custo, né? Correto. Então, assim, eu durmo com o olho ali. Até eu estava falando isso com o meu cogestor. Ele está um grande fã, gosta, mas eu tenho preocupação com a indústria. A gente conversou até com o Bradesco na outra semana e eles fizeram um trabalho muito legal na Cielo, que foi o quê? Vende o que não está ganhando dinheiro, faz um desinvestimento, foca em eficiência e em novos produtos. E foi exatamente a conversa que a empresa teve com o mercado, com os bancos, em janeiro, quando a gente tomou o café, se concretizou. A minha preocupação só é que é uma indústria que eu sou cético no médio e longo prazo no core dela. Eu acho que vão cair mais FIIs. Assim como os FIIs dos bancos vão cair, mas nesse momento os bancos já estão olhando outras coisas. Então elas vão ter que se reinventar muito. Então eu acho mais fácil eu ter um re-rating de múltiplo nos bancos, mesmo com o CAI caindo, do que no caso da Cielo. Pode ser que ele me surpreenda mais em lucro. Surpreendeu de novo, né? Ontem eles publicaram um lucro, 160 milhões no último mês. E a gente tinha 100 e poucos, de novo. Mas, cara, assim, o nosso grande investimento era assim, tá bom, erramos, os caras da empresa se comunicaram com o mercado, há um take rate maior, ele bateu 2 vezes e meio que a gente tinha, legal. Agora, para ele ir de 7 para 12 vezes múltiplo, eu não acho que o mercado vai fazer isso. Então, assim, eu vou falar para terminar, eu falei que a gente ia falar só de stock pick, mas eu vou te fazer uma pergunta que quero só te dar uma provocada, né? Que eu acho que também muita gente, a gente conversa sobre muito isso, o Credit Suisse tem uma atuação importante nisso, tem investidores que, principalmente investidores de gestão e de family offices, que olham bastante isso, é a questão do ESG. Como que isso você está colocando, como a Clave está vendo isso, como você tá tendo algum tipo já de investidor dentro do fundo já preocupado com isso, ou como você está olhando suas teses, dá para olhar no Brasil a questão ESG já, dá para fazer um filtro de qualidade de empresa, ou como você está olhando isso para o futuro? Essa pergunta é bem importante, a gente já teve algum questionamento de algumas fundações.
Mas a gente, assim como Clave, até eu tenho muita felicidade que eu tenho o nosso CEO é um craque em tudo que a gente vai fazer como empresa, e é uma discussão até de um outro patamar. Então, o nosso CEO tem estudado, pensado, porque existe uma questão de dever fiduciário que ela é importante. Quando eu vou lá no nosso hedge fund hoje, eu tenho um mandato. Então, eu não posso chegar amanhã para você e falar, olha, esquece o mandato que eu te vendi, eu sou agora um cara que só invisto em árvores, sei lá. Estou dando um exemplo hiperbólico, mas é importante. Então, como empresa, tudo lá que é feito, a gente estuda muito, a gente olha benchmark, a gente sabe que tem uma importância, a gente sabe que a gente tem uma importância na sociedade como empresa, a gente tem os sinais, mas nessa questão de mercado, a gente vai dar uma resposta como empresa nos produtos que estão sendo lançados. Hoje, os nossos produtos não têm esse carimbo ESG. A gente, como empresa, sabe das nossas responsabilidades, sabe das questões que a gente tem que atender. Mas como produto, hoje a gente não tem um produto que tu vai lá, esse é um mandato ESG, eu não invisto nisso, nisso e nisso. É uma coisa que a gente está estudando, vendo e entendendo quão bom para os nossos clientes e para a sociedade a gente tem que trabalhar essas questões. Excelente. Perfeito. Haroldo, tem mais alguma pergunta? Tá ótimo. Acho que já estouramos o tempo, mas agradecer muito, Caldas, e agradecer também pela parceria de vários anos, e obrigado pelas considerações aí.